Glória a Deus, que o Senhor abençoe sua vida. E com muita alegria nós vamos dar início a mais uma disciplina da nossa Escola Teológica Comunhão Profética. A nossa disciplina é a martiologia, do grego transliterado amartia, que é igual a erro, pecado, e logos, que é estudo, ou seja, como sugere o próprio nome, é a ciência que estuda o pecado e as suas origens e consequências, ou, se preferível, o estudo sistemático daquele tema, o pecado. Nossa página é a página 37. A liberdade do homem incluía necessariamente o poder de escolher ou recusar o bem e o mal. Tem havido dúvidas quanto ao homem ter escolhido o mal, sabendo que era mal. Mas não pode haver dúvida que o homem pudesse tomar mal pelo bem. Ele não era infalível e, portanto, estava sujeito ao pecado. A provação através da qual Deus provou os nossos primeiros pais não tinha como propósito tentá-los ou induzi-los inevitavelmente à queda. Ele tinha finalidade didática. Em suma, visava conduzir o homem a uma maior perfeição, tornando-o apto para se tornar coparticipante das realizações de Deus na terra. Queremos lembrar que, não obstante imperfeito, quando comparado com a absoluta perfeição de Deus, o homem não estava predestinado à queda e à sua destruição. Ele caiu como resultado da escolha que fez em desobediência à orientação divina. A queda não lhe foi a única saída. Ele poderia ter obedecido a Deus e assim confirmado em obediência, mas não o fez. De sorte que, quando de livre e espontânea vontade cometeu ou comeu o fruto proibido, descobriu que Deus não é cúmplice do pecado do homem. Nesta lição, você estudará sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, a desagradação do homem e os resultados desta. Vamos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 3. Então nós vemos aqui, logo de início, que o homem tinha o seu livre-arbítrio. Gênesis 3:3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O esboço da lição, a árvore do conhecimento, o significado da aprovação do homem, a degradação do homem, consequência da queda do homem, outras consequências da queda do homem. Objetivos desta lição. Concluído o estudo desta lição, você estará apto a comentar sobre que popularmente se crê ter sido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai saber explanar, vai entender o que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Explicar o significado da provação do homem. Você vai aprender a citar os 5 passos da degradação do homem. Irá mencionar 4 das principais consequências da queda do homem. Então vamos lá. Primeiro tópico aqui dessa lição, página 38, a árvore do conhecimento. Muita fantasia que surge na mente do leitor natural das Escrituras, principalmente quando lê sobre assuntos que dizem respeito a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, do solo fez Deus brotar toda a sorte de árvores, agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do bem e do mal. Ele deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:9, versículo 16 e versículo 17 também.
Então vamos ver aqui, né? Era uma ordem, era uma condição de Deus, de tudo aquilo que havia no jardim, né? Poderia se comer, porém a condição de Deus, esta árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, o homem não deveria comer. O que essa árvore não era? Existem várias teorias sobre o que tenha sido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que tipo de árvore era essa? A linguagem referente a ela deve ser aplicada de forma literal ou figurada? O assunto analisado à luz das Escrituras não apresenta nenhum problema de interpretação. Uma das opiniões mais comuns quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, opinião aceita por não poucos crentes sinceros, é que a linguagem aplicada de forma figurada e trata de Deus proibindo o relacionamento marital entre Adão e Eva. Então alguns acreditam que não era uma árvore literal, não era uma planta, não era uma árvore, né? E sim, era uma proibição do relacionamento de Adão e Eva, uma das teses. Daí surgiu a crença popular que o pecado do primeiro casal foi o relacionamento sexual. Então essa interpretação dava a entender que o ato sexual era algo sujo, impuro, né? Segundo alguns estudiosos, surgiu essa crença, né, que o ato sexual entre um homem e uma mulher era algo impuro. Por isso que você vai ver muitas religiões, até algumas seitas aí, falando sobre sobre o homem ser castro, né? Ser o homem sem tocar em uma mulher. Essa crença é espúria e não tem apoio bíblico. Olha, essa crença é espúria e não tem apoio bíblico, pois o que lemos na Bíblia é que, antes de Eva dar ouvido a Satanás e de Adão se deixar iludir por sua mulher, Deus já havia estabelecido o relacionamento marital e sexual entre ambos, como complemento afetivo e como meio de procriação. Em Gênesis 1:27 está escrito: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Portanto, mesmo antes do pecado de Adão e Eva, o relacionamento sexual entre ambos foi o meio estabelecido por Deus para a fecundidade feminina, para que a terra fosse cheia. À luz do capítulo 3 de Gênesis, Eva estava só quando foi abordada pela serpente e levada a comer o fruto que Deus proibira. Só depois de ter sido persuadido pela sua esposa é que Adão comeu o mesmo fruto. Esta é mais uma prova de que a razão da queda de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. Então aqui nós já entendemos que Adão e Eva já tinham coabitado, né? Então, quando esse relacionamento sexual entre marido e mulher, né, com a união matrimonial, isso aí é uma bênção de Deus. Deus abençoa o ato sexual desde que eles assumam o relacionamento matrimonial, né? Mais um tópico aqui. O que era essa árvore? O que essa árvore era? Página 39. O que essa árvore era? Vamos ver então, pelo silêncio que a Bíblia faz a respeito de que tipo era a árvore do conhecimento do bom e do mal. Evidencia a importância que suas características têm no contexto geral das Escrituras. Particularmente dizemos que essa árvore tanto pode ter sido uma macieira, pereira, uma mangueira ou um abacateiro. Então ela pode ter sido uma árvore de maçã, uma árvore de peira, um fruto da peira, uma árvore que daria o seu fruto mangas, ou até mesmo uma árvore que daria abacate, o seu fruto. Conhecer o tipo desta árvore talvez seja tão sem importância quanto saber se a espada usada por Pedro para cortar a orelha do servo, o sumo sacerdote, tinha 1 ou 2 gumes.
não tem importância alguma saber qual tipo de árvore que era, né? Nem mesmo o seu fruto, qual fruto que dava esta árvore. Da mesma maneira, quando Pedro, né, na noite que Jesus foi traído e preso, no momento que Jesus foi preso, Pedro, ele pega a sua espada e corta a orelha do sumo sacerdote, né, o candidato, o estudante a sumo sacerdote, né, chamado Malco. Não tem importância se essa espada de Pedro tinha os dois lados que cortava da espada, dois gumes. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, página 39. O ensino que o texto bíblico relaciona com a árvore do conhecimento do bem e do mal nada tem a ver com o tipo desta árvore, mas sim com o princípio de prova que ela representava. Aquilo pelo qual provamos nossos filhos não precisa ser absolutamente mal. Podemos provar a capacidade de obediência de nossos filhos, proibindo-os de tocar na fatia de queijo do armário ou no doce do creme da geladeira. Como dissemos, não é necessário que aquilo o que provamos aos nossos filhos seja absolutamente mal. O que é importante é a prova a qual os submetemos. Ou seja, não interessa se nós vamos proibir o filho de comer um pedaço de queijo ou uma geleia. Não é a geleia, não é o queijo que é importante. O importante é saber se os filhos vão obedecer essa nossa regra, essa nossa disciplina, esta prova para ver se eles realmente obedecem. É isso que está dizendo aqui o nosso livro. Então não importa também se a árvore era uma macieira, uma mangueira. O importante é se aquele casal estava se submetendo à ordem de Deus. Assim sendo, o problema não era a árvore do conhecimento do mal e do bem em si mesma, mas saber até que ponto o homem era capaz de manter obediência à ordem do Criador. Finalizando então a página 39, vamos para a página 40, mais um subtítulo: o significado da aprovação do homem. Mostramos na lição anterior que o homem, não obstante, tendo sido formado por um ser imortal, à imagem e semelhança de Deus, não foi dotado de perfeição absoluta. Evidentemente, ele teria feito a si mesmo, o que é absurdo. Então, olha só, mostramos na lição anterior que o homem, não obstante, tem sido formado um ser imoral, à imagem e semelhança de Deus. Ele não era um homem imoral, não foi dotado de perfeição absoluta, né? Evidentemente, ele teria feito a si mesmo, o que é absurdo. Então, na verdade, Adão e Eva, eles fizeram mal a eles mesmos, né? Dando ouvido aí à serpente, desobedecendo a ordem divina. A realidade da aprovação do homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, 15 a 17. O homem foi dotado de uma perfeição especial e particular, condicionada à sua própria capacidade e limitação, contudo, sujeito à progressão, isto é, ao desenvolvimento. Assim sendo, a aprovação imposta por Deus ao homem no Éden tinha um propósito específico dentro do plano geral de Deus, que era o de fazê-lo maduro e apto para receber maiores revelações de Deus. A Bíblia diz assim: ser fiel no pouco que no muito te acrescentarei. Como se Deus desse aquela ordem para eles, para que testasse a fidelidade deste casal, né? Assim Deus faz conosco nos nossos dias, para que Deus confie a nós grandes promessas. Nós precisamos passar pelo crivo da aprovação. Tudo bem? Então nós vamos parar por aqui e seguimos até o próximo vídeo, ainda na página 40. Deus abençoe.